A paz, a paz do Senhor a todos. Eu quero contar hoje um testemunho da minha mãe. A minha mãe, na época, ela não conhecia Jesus, ela servia outros deuses, né? E não gostava de crente, não tinha nada a ver com a Deus, não tinha nada a ver com Deus. Então, ela servia outros deuses. E aí, uma vizinha dela jogou uma boneca fora. E ela sempre gostou de boneca, né? Minha mãe sempre gostou de boneca, porque na infância ela não tinha. Então agora que ela pode ter, ela sempre tinha, comprava, né? Ganhava. Então ela foi jogar o lixo e ela viu essa boneca no lixo. Aí ela ficou com dó, falou assim: ah, vou pegar, né? A boneca, irmãos, era horrível. Era horrível, parecia com o Chuck, sabe? Os cabelos todos esvoaçados, os olhos esbugalhados, uma boneca horrível. Só a pessoa que realmente não tem discernimento de Deus para pegar uma coisa horrorosa daquela e colocar dentro de casa. E aí a minha mãe pegou essa boneca, levou para casa, lavou, né? E colocou do lado da cama dela, no criado mudo, assim, bem do lado da cama dela. Até aí tudo bem. Aí nessa época o meu filho ele era pequeno. Ele era pequeno e eu fui dar banho nele, né, na casa dela. Coloquei ele em cima da cama e fui jogar a água da banheira fora. Nisso, eu escutei um barulho, e ele estava no chão. Nessa época ele tinha, acho que 3 meses por aí, ele era bem bebezinho mesmo. E aí o menino estava no chão, parecia que alguém pegou ele e jogou no chão. Aí eu fui, socorri ele, peguei ele, troquei e tirei ele de lá e coloquei pra dormir lá no colchão que ele estava, né? Em um outro quarto. Até aí tudo bem. Aí passou e muito estranho. Aquela boneca, ela era muito estranha. E o tempo foi passando, passando. Aí teve um dia que a minha mãe chegou assim em mim e falou assim: filha, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que que foi, mãe? Ela: ah, aquela boneca. Eu acabei de acordar agora e ela tava em cima de mim, me sufocando, e as mãozinhas dela grudou nos meus cabelos e eu não conseguia tirar ela. E aí eu comecei a tirar, assim, empurrar ela, e aquela luta, aquela coisa, e aí ela lembrou de Deus, porque nessa época eu já estava indo para a igreja, né? E ela falou assim: ai, Deus, me ajuda. E aí ela conseguiu tirar as mãos que estava tudo enrolado nos cabelos dela. E ela jogou a boneca longe. E a boneca, com aquele olhar maligno, ela sentia isso, com aquele olhar maligno, aquele meio sorriso, sabe? Sorriso maldoso. E aí ela pegou essa boneca, colocou dentro de um saco e jogou fora. Aí eu falei pra ela: mãe, você não percebeu, mãe? Aquela boneca é horrível. Aí eu fui, contei pra ela o que tinha acontecido com o meu bebê, né? Na época ele era um bebê. Aí eu falei assim: eu achei muito estranho. E ela falou que ela ouvia passos dentro do quarto, ela ouvia, sabe, aquela boneca, um sorriso estranho, e a boneca ali do lado. Aí eu falei: mãe, você não percebeu, mãe, que a vizinha lá jogou fora, ela foi embora e jogou muita coisa fora, né? E essa mulher também, ela mexia com coisas que não são de Deus. E a minha mãe levou isso para dentro da casa dela, que ela também servia a outros deuses que não eram de Deus. E aí ela não quis mais saber daquela boneca, jogou fora. E ela falou assim: aquela boneca veio para me matar. Veio para tirar a minha vida. E ali ela percebeu,
né? Mas neste tempo ela ainda não se converteu. Depois passou muito tempo, depois eu vou contar como que foi a conversão da minha mãe, né? Pra glória de Deus. Hoje ela está na igreja, né, firme com Jesus, buscando os caminhos do Senhor, né? E hoje ela sabe muito bem que o inimigo usa, né? Ela sabia já porque ela sempre mexeu com esse tipo de coisa, mas ela não esperava que isso fosse acontecer com ela, né? E eu digo, cuidado com o que se leva para dentro de casa, com o que ganha, com que os presentes que te dão. Ore ao Senhor, consagre ao Senhor, porque a gente nunca sabe de onde vêm as coisas, né? Quem que usava, com que intenção que deu. Às vezes é a marca ou já vem, sabe? Às vezes a pessoa que te dá não tem a maldade, nem sabe que isso está acontecendo, mas o mundo espiritual a gente sabe como que é, né? A gente sabe que o mundo espiritual tá aí, o inimigo não tá brincando de ser inimigo, muita gente tá brincando de ser povo de Deus, mas o inimigo ele não brinca, né? Então que nós venhamos, né, buscar o Senhor, pedir discernimento das coisas que entram dentro de casa, né, o que ganhamos, o que compramos, que tudo esteja nas mãos do Senhor, porque o inimigo não é brincadeira. E a minha mãe passou por isso e eu tenho outras experiências com Deus, né, de coisas assim, de mundo espiritual, de conversão, muitas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, né? E a palavra de Deus, ele é fiel, ele guarda o seu povo. E ele tinha um propósito na minha vida da minha mãe, porque ela passou por muita coisa mesmo, até ela reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ela quase foi embora dessa vida várias vezes. E hoje nós vemos que foi o livramento do Senhor na vida dela. Porque não foi assim, coisas. Não era mais para ela estar aqui, né? Porque o inimigo sabia que lá na frente ela ia reconhecer que há somente um Deus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E hoje, para a glória de Deus, a minha mãe está na igreja buscando, né? Buscando a presença de Deus, servindo a Deus, né? E sendo tratada todos os dias, eu creio, né? E é essa palavra, cuidado, é um alerta, cuidado com o que ganha, cuidado com brinquedos, cuidado com as coisas mais simples dessa vida, porque o inimigo ele pode usar essas coisas para entrar na casa do crente e tirar a paz. E até as pessoas que ainda não são cristãs, ainda não são, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos seres espirituais. Independente de crença, independente de religião, nós somos seres espirituais. Porque Deus nos criou assim, né? Então que nós venhamos sempre colocar tudo nas mãos do Senhor. E para a glória de Deus, não aconteceu nada com a minha mãe, não aconteceu nada com o meu filho, mas era muito nítido o olhar daquela boneca horrível. Ela era horrível, né? E para a glória de Deus, nada aconteceu, né? O plano do Senhor ninguém pode frustrar. Amém?